O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixai-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Filhos amados, mais uma vez eu acolho então, com muito carinho e serenidade, a família enlutada do falecido Rodrigo, há 7 dias, da dona Vilma, que faleceu hoje, será velada e cremada amanhã, também os irmãos que participam conosco através das redes sociais. Hoje, filhos queridos, a liturgia, esse trecho do Evangelho de Lucas, Jesus tem 3 perguntinhas. As perguntinhas de Jesus servem para que a gente reflita sobre a nossa conduta, sobre nós mesmos, o nosso proceder. Então Jesus faz uma pergunta: pode um cego guiar outro cego? Vocês acham que pode um cego guiar outro? Jesus diz: será que não cairão os dois no mesmo buraco? Pode um cego guiar outro cego? Pode alguém que tem uma trave no olho? Vamos pensar numa trave hoje. O que é uma trave de futebol hoje? É um negócio desse tamanhão, né? Futebol oficial, né? Até o Tafarel fica pequenininho embaixo daquela trave toda lá. Uma travezona daquele tamanho. Pensa você com uma trave dessa no olho para tirar um cisco do olho do outro irmãozinho. Um cisco, uma coisinha. Caiu um cisco no meu olho. Vou soprar o cisco do olho. Pode alguém que tem uma trave cobrindo o olho querer tirar um cisco do olho do outro? E pode uma árvore ruim, uma árvore má, dar frutos bons? É para a gente refletir, filhos. E também a gente tem que pensar no seguinte: sempre a palavra de Deus ela tem um contexto, né? Nós estamos lendo o texto do Evangelho de Lucas, estamos no ano C. No ano C lemos Lucas, e vem um contexto desde as bem-aventuranças, capítulo 6 de Lucas, né? Jesus Cristo vai trazendo novidade para aquele povo daquela época. Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus traz uma novidade, ele complementa, ele meio que atualiza, não revoga nada, mas ele traz um complemento, implementa a lei. E aí Jesus vai trazendo novidades. A gente vai lembrar do final de semana passado, quando Jesus dizia: reza pelos que te perseguem, abençoa os que te amaldiçoam, faz o bem até aqueles que te fazem mal, ama os teus inimigos. Tudo isso é novidade de Jesus, mas é coisa para que a gente aplique, se a gente quer ser discípulo de Jesus.
é luta todo dia. E é muito interessante, filhos, porque Jesus já havia, em alguns outros momentos do texto do Evangelho, apontado o dedo para os fariseus, para os publicanos, e tinha dito: ai de vós hipócritas, os fariseus e os publicanos, porque vocês colocam no ombro das pessoas um fardo que vocês não carregam. Só que hoje no Evangelho, Jesus está falando com os publicanos, os fariseus, os cobradores de impostos, ou está falando com os discípulos dele? Hoje ele fala com os discípulos. Os discípulos somos nós. Nós não somos os fariseus, não somos os publicanos, não somos os cobradores de impostos, somos os discípulos de Jesus. Jesus no Evangelho hoje fala com os seus discípulos, e é para os discípulos que Jesus pergunta: pode um cego guiar outro cego? Pode alguém que tem uma trave no olho tirar o cisco do outro? Pode uma árvore má dar bons frutos? E aí Jesus diz: hipócritas. Está falando para nós, está chamando a mim e você. Essa palavrinha também, hipócrita, tem aí um contexto, uma origem, né, da hipocrisia, que é muito relacionada com os teatros da época, as encenações, as artes cênicas. As pessoas que iam interpretar alguma coisa colocavam uma máscara, né, para não serem reconhecidas. Então interpretavam um personagem e tinha uma máscara. Tem a ver com isso aí, a origem da palavra. Então o hipócrita era aquele que colocava uma máscara. Quando tirava a máscara, ele se revelava. Então hipócrita tem a ver com isso, aquele que parece uma pessoa, mas quando tira a máscara é outra. Parece que a gente está falando com uma pessoa, mas no fundo é outro. Para nós, os discípulos, Jesus fala: quando é que a gente é cego guiando outro cego? Quando a gente não se preparou com a palavra de Deus, por exemplo. Vem alguém perguntar uma coisa para a gente, e a gente dá orientações infundadas. Quando a gente fala um monte de coisa que não tem relação com nada, e afirma que está dizendo a verdade. Quando a gente não tem no coração coisas boas, mas tem desejos ruins. Quando é que a gente vai tirar um cisco do olho do outro, tendo uma trave no nosso olho? Precisamos refletir. Às vezes eu fico olhando: olha aquele lá é um relaxado, aquele lá não trabalha, não faz nada, por isso que não vence na vida. Aquele lá já está na 32ª esposa, não sabe tratar as esposas direito, por isso não vale nada. Aquele lá é um dependente químico. E eu? O que eu tenho? Quais são as minhas faltas? Quais são os ciscos que eu tenho? Será que talvez eu não tenha ciscos maiores no meu olho do que estou tentando tirar do olho do irmão? E os frutos que eu estou produzindo, quais são? Ao meu redor, o que eu estou deixando ao meu redor? Quando eu morrer, as pessoas vão se lembrar do quê? Ah, foi um menino bom. Ou as pessoas não terão nem o que dizer ao redor do meu caixão, no meu velório. Veja, a palavra de Deus, no texto do Evangelho, Jesus completa quando no finalzinho do Evangelho, Jesus diz uma coisa bem interessante. Ele fala assim ao final do Evangelho: o homem mau tira coisas más do seu tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O meu coração está cheio de quê? Tem coisas boas no meu coração? Quando eu converso com as pessoas, quais são as palavras que eu digo? As pessoas que estão conversando comigo, eu falando com elas, elas estão sendo alimentadas pelas palavras que eu emito, ou elas estão sendo desnutridas com as palavras que eu emito? Ao mesmo tempo, eu também preciso pensar nas minhas relações com outras pessoas, as pessoas com as quais eu converso, que vêm dialogar comigo, os meus amigos, onde eu estou, quando eu sento lá no barzinho para conversar com eles, quando eu vou jantar, quando eu vou almoçar com os meus amigos, os amigos que eu gosto de conversar, eles falam comigo assuntos que me sustentam, que me alimentam. Vou usar alguns exemplos bem assim, extremos, né? Que é para a gente tentar entender. Por exemplo, eu sou um homem casado, tenho minha esposa, estou pensando em ter os meus filhos, mas os meus amigos são solteiros.
E eu tenho amigos solteiros, baladeiros. E os meus amigos solteiros que eu gosto de conversar são aqueles que toda semana saem para uma baladinha, toda noite fica com uma menininha diferente. Final de semana eles chegam do trabalho e vão conversar comigo dizendo: essa semana, domingo, sábado, eu tomei 42 caixas de cerveja sozinho. Eu fui para a balada, não sei o quê. Será que isso está sendo bom? Essas palavras que estão invadindo o meu coração? Ou será que seria melhor se eu dissesse assim: opa, vou me alimentar de outras conversas, vou me alimentar de outros diálogos, e quando eu falo, o que eu emito, os conselhos que eu dou, a direção, os exemplos, os testemunhos, a palavra de Deus quer que a gente reflita. Veja que ela se confirma na leitura primeira que nós lemos, que é do livro do Eclesiástico, livro sapiencial, que nós viemos lendo também nos últimos domingos, nas leituras das Santas Missas, e hoje estamos no capítulo 27 do Eclesiástico. É um livro que vale a pena, um compromisso para a quaresma. Nunca li o livro do Eclesiástico. Nessa quaresma, meu compromisso será ler esse livro sapiencial da Sagrada Escritura. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Já viu uma peneira? Uma peneira areia, por exemplo, né? Que é mais conhecida. Peneira areia para fazer um reboco ali. Peneira, 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 peneira. Desce areia fininha para a gente usar no reboco. Fica na peneira o quê? Os pedregulhos, os cascos de árvore, as sujeiras, o refúgio. Quando eu peneiro você, quando você me peneira, o que vai ficar na peneira? Vai passar só coisa boa, as purezas, ou vai ficar mais refúgio do que vai passar? Se eu sou peneirado, porque eu e você seremos peneirados na justiça divina, o que vai ficar nessa peneira? Veja que a palavra de Deus no livro sapiencial vai dizendo que quando vai peneirando, os refúgios vão ficando, e assim os defeitos do homem também vão aparecer, e o que peneira os defeitos do homem são a sua fala. Por isso diz a Escritura Sagrada: não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é o falar do homem que o revela, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É uma luta diária, filho. Você quer seguir Jesus Cristo? Quer pertencer a Jesus? Você é cego guiando cego? Você se deixa guiar por outro cego? Porque hoje está muito fácil de nós nos deixarmos guiar por cegos. Nós temos aí as redes sociais, os youtubers, os digital influencers, tem muita coisa boa. Por exemplo, agora estamos começando, quarta-feira, vamos começar a quarta-feira de cinzas, a quaresma. Quanta coisa boa tem na rede social para a gente seguir na quaresma. Vai ter novena de quaresma com Frei Gilson, com o Instituto Hesed, tem vários exercícios quaresmais, mas quanta miséria tem também ali, e quanto cego guiando cego, quanta gente dando conselho. Eu sei, filhos, eu não sou alienado do planeta Terra, eu abro redezinha social, eu vejo conselhos ali, que são de arrepiar os meus cabelos. Pensa eu de cabelo arrepiado, com os conselhos que eu vejo ali. A gente tem que tomar cuidado, para a gente não se deixar guiar por outros cegos. Agora é uma luta que vale a pena, para você não ir embora sem a gente passar um pouquinho na segunda leitura da carta de São Paulo. Paulo está falando aqui da vitória de Jesus sobre a morte. É o capítulo 15 da primeira carta de Coríntios. Quando este ser corruptível, nós somos um ser corruptível, estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. Quando a gente não for mais corruptível, quer dizer, esse corpo corruptível vai estar vestido de incorruptibilidade, é a glória eterna. Não será mais esse corpo de carne e osso, será o corpo eterno, na eternidade, junto de Deus. Aí a Escritura de Deus estará cumprida, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Por isso é que Paulo pergunta: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Sabe o que é um aguilhão? Uma ponteira de ferro que fere. Um aguilhão é como se fosse uma lança, não chega a ser uma espada, é uma ponteira, um aguilhão para machucar, para ferir, para apontar. Paulo pergunta: ó morte, onde está o teu aguilhão? O que é que pode nos ferir?
Paulo está dizendo, nada mais pode nos ferir, porque a morte foi vencida por Jesus. Nós somos eternos, somos cidadãos do céu, do reino do céu. A morte não tem mais vitória sobre nós. A morte está derrotada, e de fato está. Jesus é o vencedor, o mal está derrotado, mas o mal não desiste. A morte está derrotada, mas ela não desiste. E o Paulo chega a ponto de perguntar, morte, onde está teu aguilhão? Quer dizer, tu não pode fazer mais mal nenhum para a gente. Jesus é o vencedor, destruiu a morte, nós somos seres eternos. Mas aí Paulo lembra no coraçãozinho dele e faz uma observação. Sabe o que Paulo diz no capítulo 15 de Corinto? Paulo diz assim, o aguilhão da morte é o... Quem é que lembra? O aguilhão da morte é o pecado. Ainda há uma forma de nós sermos feridos pelo aguilhão, se nos deixarmos ferir pelo pecado, pelo nosso pecado. Por isso temos que vencer, lutar. Eu não quero ser simplista, nem reducionista, nem essas coisas todas que tem por aí, né? Mas nesses dias agora, né? Basta uma olhadinha rapidinha em rede social, na TV, para ver quanta gente ferida pelo aguilhão do pecado no carnaval. Gente enganada, é cego enganado por outro cego. Gente achando que está feliz. Vai ver como é que vai estar essa pessoa na quarta-feira de cinzas. Mas agora estão lá numa falsa felicidade, sem falar ainda em quantas situações, né, de adorações. Aí as pessoas falam das nossas imagens, mas estão lá adorando deuses da sexualidade, do prazer, das drogas. Esses são falsos deuses. Esses são deuses que causam prejuízo, que levam à morte. E aí é o que Paulo diz. Aí, a morte que Cristo já venceu, para essas pessoas que se deixam ferir novamente pelo pecado, o aguilhãozinho vai lá e fere de novo. Quantas pessoas que vão começar a beber nesse carnaval? Quantas vão se drogar pela primeira vez nesses dias de carnaval? Quantas irão se prostituir pela primeira vez? É um discurso que parece chato, mas é verídico, né? Vai acontecer. Terça-feira nos hospitais, dá uma olhadinha terça-feira, pega o teu automóvel e vai na emergência do hospital regional na terça-feira de carnaval. Eu já fui. Vai lá ver o que acontece. Vai lá ver. Se você talvez conheça alguém que trabalha no hospital regional, pergunta como é que é a emergência do hospital regional na terça-feira de carnaval. Pergunta. Pergunta se aquilo não é festa no inferno. O aguilhão da morte é o pecado. Aí São Paulo dá para a gente o caminho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais nas obras do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão, porque a recompensa do céu é para mim e para você. Mas precisamos ser firmes e inabaláveis. O reino dos céus não é para os fracos.
O reino dos céus é para os fortes, é para aqueles que estão dispostos a lutar. O reino dos céus é para aqueles que enfrentam. O reino dos céus é para aqueles que têm coragem. O reino dos céus é para aqueles que sabem dobrar os joelhos e rezar. O reino dos céus é para aqueles que têm temperança, para aqueles que têm serenidade, mas que têm coragem e ousadia. O reino dos céus é para aqueles que creem e é para aqueles que estão dispostos a uma luta, a uma batalha, e é uma batalha de todos os dias. O reino dos céus é para aqueles que não querem ser cegos, é para aqueles que não querem guiar cegos. O reino dos céus é para aqueles que não estão preocupados em tirar o cisco do olho do irmão, mas antes preocupam-se em tirar a trave do seu próprio. E o reino dos céus é para as pessoas que sabem: eu sou uma árvore de Deus, uma árvore plantada pelo Senhor, portanto eu sou árvore para dar bons frutos, frutos que permaneçam. É para isso que o Senhor me escolheu, para isso o Senhor me chamou. Eu e você somos árvores plantadas por Deus. Por isso o Evangelho de João diz: permanecei unidos a mim e eu permaneço unidos a você, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vos designei para que você produza fruto, e fruto que permaneça. É para isso que eu e você estamos aqui. Ninguém, já diz aí um cantor antigo, veio para o mundo a passeio. Nós estamos aqui para uma missão, e a missão é de frutificar, produzir e deixar frutos bons. Que a palavra de Deus, queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna.